Assim, a ponta da praia, ali perto do Itaú, onde é as torres, ali tem um parente da minha mãe, e é onde que eles moravam. Oi, meu nome é Márcia, tenho 55 anos e vou responder umas perguntas aqui sobre o bairro onde eu moro. Bom, cheguei aqui de 6 para 7 anos de idade, vindo de Santos. Chegamos aqui por despejo mesmo, de residência. E um amigo do meu pai falou sobre esse bairro, que como aqui não tem escritura, que tinha a possibilidade de arrumar um pedacinho de chão aqui para a gente começar a vida. Então, a gente chegou aqui, foi tudo diferente, né? Você mora em Santos, você está no asfalto, né? E chegando aqui, a gente se deparou com caiçaras e nunca tinha ouvido falar. Os pescadores, mangue, né? Ruas sem asfalto, não tinha luz nos postes, não tinha água encanada. Então tudo era novidade. Imagina uma criança chegando num lugar totalmente diferente do que você foi criado. Então, pra gente era tudo alegria, tudo era novidade. Então tinha rios, a gente nadava nesses rios, brincava com os caranguejinhos, né? A maioria das casas aqui eram todos chalés de madeira. E meu pai construiu um, então todos tinham porões e debaixo dos porões tinha os caranguejinhos, e a gente brincava até com esses bichinhos mesmo. Então aqui, como tinha, as ruas eram de terras, então a gente brincava de pular corda, espeto, na época era assim, né? Aquela brincadeira de taco, porque não tinha muitas residências, então o espaço era bem largo. Era uma casa aqui, outra ali, então dava pra gente correr bastante. Entendeu? E tudo descalço, só de pouca roupa mesmo. As meninas só de calcinha, os meninos shortinho. Era tudo assim, bem tribal mesmo, bem... Aqui é assim, né? Era poucos moradores, então a gente dava um jeitinho de puxar, desde aquela época, puxar o gato, né? Não tinha luz nos postes. Os postes eram todos de madeira, apodrecia, caíam, aí ficava todo o bairro sem luz. Mas tinha o lampião ainda, a gente ainda pegou o tempo do lampião. A escola, a gente só tinha uma escola e na época as séries eram até a 8ª só. Depois quem queria estudar mais, um 2º grau, teria que ir para Santos, né? Então a gente ia estudar em Santos, complementar o estudo lá. Aqui pra gente era um paraíso. Depois que veio começar a ter tudo, né? O asfalto, veio toda a tecnologia, né? Tudo pra cá e mudou um pouco, ficou parecido. A diferença é que aqui um conhece o outro. É um espaço pequeno onde um conhece o outro, um morador ajuda o outro no que precisa. E Santos ficou mais a passeio. Desde criança, o nome Pouca Farinha se dá que na época poucos moradores aqui, devia ter umas 6 ou 7 famílias só. E não tinha mercado aqui, não tinha quitanda. E em Santos tinha um armazenzinho. E não tinha nem os clubes ali, era na direção dos clubes. E tinha lá um armazém que vendia essas coisas, farinha, feijão. E os moradores daqui não tinham barca a motor, era tudo a remo. E sempre atravessava para comprar um pouco de farinha. Como era pouca família, eles não utilizavam, não compravam muito em quantidade para não estragar. Então eles sempre atravessavam para pegar pouca farinha. E o dono do armazém falava, lá vem os Pouca Farinha. E aí colocaram esse nome. Bom, a ligação da Fortaleza é assim. A Fortaleza passou por vários estágios, né? Então ela teve abandonada há muito tempo, então ela não tinha muito atrativo para nós. Quando eu cheguei aqui, tinha grades, tinha canhões, tinha coisas que sumiram, né? O canhão foi jogado na água, as grades foram roubadas e depois não ficou muito assim. A gente vinha mais aqui para tirar fotos mesmo. Virou mais um ponto de fotografia.
o pessoal lá de baixo não tem costume de subir aqui. Agora sim, que modificou muita coisa, né? Mas na época é a mesma coisa. A intenção era subir só para tirar fotos. Porque o ângulo da foto fica legal, aparece Santos, pega um pouco de mar, de céu. Posso dizer por mim, posso dizer pelas minhas amigas lá embaixo que o que elas falam, né? Tinha que ter alguma coisa muito forte para fazer o pessoal subir aqui. Como cursos, alguma coisa que chamasse atenção, porque o pessoal não tem muita cultura assim, não se liga muito em cultura. Eles sobem, tiram foto, mas não quer saber um pouco da história. E assim vai acabando uma geração, vai entrando a outra. Os pais não passaram nada sobre a Fortaleza. Agora que está começando a interessar, porque veio o Face, né? Veio o celular. E aí, conforme as pessoas vão tirando foto, a divulgação da Fortaleza e a história está começando a se espalhar. Aí abriu um pouco dos olhos dos curiosos. Até pessoas que moravam aqui tantos anos e falaram, poxa, não sabia que lá em cima era assim. Ficaram muito tempo morando do lado de um patrimônio desse, tão lindo, e agora com a tecnologia, com a divulgação, né, de todo o trabalho que uma equipe aqui está fazendo, parece que está aguçando um pouco mais a curiosidade de o pessoal subir aqui para saber. O que acontece é o acesso, né? A comunidade utiliza mais a parte lá de baixo, porque está mais perto, e eles acham que o acesso aqui tem um pouco de dificuldade, a subida das escadarias, mesmo sendo jovens, eles ainda falam do acesso, né? E agora com o centro esportivo lá embaixo, com tudo que está oferecendo, eles preferem ficar um pouco lá embaixo. O especial para nós, os moradores, é a mudança, a gente acompanhando, né? É um crescimento, como se fosse um filho. Então o pessoal não quer mudar daqui, porque chegou aqui, passou as piores fases, né? E vendo que tudo está mudando, então para a gente é especial. E quem vem de fora fica interessado em saber de tudo que aconteceu atrás. E a gente está contando, né? Para cada pessoa que vem, um turista, quer saber, a gente tem muitas histórias, tem lendas. Isso aí é especial para nós por causa disso, porque a gente está crescendo junto com o bairro. Olha, eu cheguei aqui pegar o lobisomem. Tinha uma pessoa aqui na Santa Cruz, e aqui assim, lá quando ainda era pouca farinha, poucos moradores, não tinha luz na rua, então a gente dormia cedo, mas sempre tinha uma pessoa que vagava pela rua. E assimilaram ele a dizer que ele era um lobisomem. E a gente cresceu tendo medo desse homem, e ele falava que ele era, que ele ia pegar a gente, então ninguém saía à noite, 8 horas da noite não tinha mais ninguém na rua, só ele. E diziam que escutavam ele arrastando as coisas, corrente. Agora, eu presenciei aqui, não é lenda, eu presenciei aqui. Aqui tem um rio chamado Rio da Missa. E aqui só tinha uma igrejinha católica, não tinha evangélicas, não tinha outras crenças. E eu peguei assim, eu tinha 8 anos, quando um menino se afogou num rio lá para trás, e ninguém achava o corpo dessa criança. Isso ficou na mente da gente, porque marcou, né? A gente criança não está acostumada a ver um corpo. Naquela época tudo era bem escondido. E ninguém achava o corpo da criança afogada. Por isso que o nome é Rio da Missa, porque como ninguém mergulhava, todos mergulhavam e não achavam, o padre veio. Aí ele fez uma oração em volta do rio, pegou uma taubinha, pôs uma vela, acendeu e empurrou com a mão. E essa taubinha foi indo e parou em determinado local. E aí o padre pediu para os rapazes mergulharem ali. E eles mergulharam e acharam o corpo do menino. Então essa é uma das... Falam que é lenda, mas não foi lenda. Isso eu vi, não foi lenda. Agora a mulher de branco que anda pelas pedras, os pescadores antigos aqui falavam. E como não foi 1, nem 2, nem 3 que viram, então a gente acredita, né? Que essa lenda da mulher de branco tenha sido verdade. A gente prefere deixar assim, que é verdade. Para não morrer a lenda, a gente acaba falando para os filhos e os netos que sim, que existe a mulher de branco. Tenho uma filha só e 3 netos. A minha filha ama esse lugar por causa das fotos.
As fotos, ela adora, o ângulo aqui sai bonito. Aí eu tento levar um panfleto para falar sobre a história, mas ela... tá legal, tal. Mas é assim, ela adora aqui, adora o passeio. A infância dela foi subindo aqui comigo. Agora já subiu o meu primeiro neto, segundo, terceiro, e eles estão sempre aqui tirando fotos.